Olá, bem-vindos ao nosso sexto módulo, onde vamos ver um pouco sobre modelagem eletrônica e dar uma passada sobre os outros tipos de modelagens. Bom, mas o que é essa modelagem eletrônica, né? Ela é, na verdade, um caso especial lá da modelagem de circuitos elétricos, que é uma modelagem direcionada para amplificadores operacionais. Então, a gente vai ver alguns casos de como isso é feito, né? Sem entrar muito nos detalhes de como, né? Como eu falei, também é um conteúdo mais para frente no curso. E a gente vai ver também uma passada de leve para cumprir a nossa ementa sobre os sistemas térmicos, hidráulicos, pneumáticos e as misturas que a gente tem, né, a salada mista que a gente tem quando a gente mistura tudo isso. Mas vai ser uma passada mais de leve para vocês notarem, né, como que é essa modelagem e perceber as diferentes possibilidades que a gente tem dentro desse conteúdo. E por fim, a gente fecha a ideia da parte de modelagem, tá? Justamente porque os próximos módulos a gente já foge um pouquinho da modelagem, a gente já considera que já tem um modelo do nosso sistema. Agora, nessa modelagem que a gente diz eletrônica, né, que não utiliza mais só componentes passivos, a gente tem uma figura central que é o amplificador operacional, ou AMP-OP, né? Esse amplificador operacional, como o nome já induz, né, ele amplifica os sinais que chegam nele. Mas ele não é simplesmente algo que está amplificando, ele faz mais coisas dependendo do que a gente colocar ligado nele. Então, qual que é a ideia básica? Então, a gente tem essa simbologia para o amplificador, né, esse triângulozinho. Ele tem geralmente essas duas entradas, né, uma entrada negativa e uma entrada positiva, ou que a gente chama uma entrada inversora negativa e uma entrada não inversora, né, a positiva, e a gente tem uma saída, tá? A saída aqui bonitinha. E como que funciona? Qual que é a ideia desse amplificador, né? Justamente, a gente, na hora que submete um sinal nessa entrada aqui, positiva, ela sai amplificada, tá, por um ganho na minha saída. Se eu jogo esse mesmo sinal na minha entrada negativa, ela sai invertida, né? Ela é uma entrada inversora. Então, ela vai sair o oposto. Onde eu tinha um pico positivo, vai me dar um pico negativo. Então, essa aqui é a ideia básica de um amplificador, mas não é tão simples. A gente vai ver em seguida. Então, como que funciona esse amplificador operacional? Bom, a primeira ideia é que ele precisa ter uma alimentação positiva e uma alimentação negativa. Então, ele é como se fosse um CI, um componente, tá? Que está sendo alimentado positivo e negativo, e eu tenho, né, as minhas entradas, a inversora e a não inversora, e eu tenho a minha saída. Tá? Então, isso aqui é o básico que a gente precisa entender. O que vem em seguida? Bom, o funcionamento interno. Né? Como eu falei, não é tão simples quanto parece. A ideia é que, quando eu jogo os dois sinais ao mesmo tempo, na verdade, eu tenho essa relação. É uma relação diferencial. Tá? Uma menos a outra. Então, quando eu jogo o meu sinal no positivo, ele vai ser subtraído pelo meu sinal no negativo. Tá? Essa é a ideia do amplificador. Mas não é só isso. Ele tem um ganho infinito, quando é um ganho ideal. Tá? Então, essa diferença ela é amplificada, tá? Com ganho A, e esse ganho A tende ao infinito no caso ideal. No caso não ideal, ela vai tender ao máximo aqui, tá? Desses sinais aqui que eu estou alimentando. Tá? Até porque eu não tenho como tirar a energia do vácuo, né? Eu tenho que tirar de algum lugar. Então a minha tensão aqui ela vai até os limites, né, desse sinal que eu estou alimentando.
na prática. Tá? Na teoria, a gente vai considerar ideal e não liga muito para isso aqui. Tá? Até vocês entrarem na disciplina que vai lidar com isso, pelo menos. No nosso caso, então, a gente tem essa entrada diferencial. Tá? Essa impedância, tá? ou, no caso, essa resistência, ou essa impedância aqui, a gente considera ela idealmente tendendo ao infinito. Tá? O que isso quer dizer? Que idealmente não tem circulação de corrente aqui. Tá? Não tem entre os terminais, é como se eles estivessem em aberto. Idealmente, na prática não é bem assim, mas idealmente é isso. Outra coisa é que a minha saída não tem impedância, idealmente ela é zero. Então quer dizer que o resultado, né, da minha saída, que é isso aqui, ela não encontra resistência aqui nesse ponto de saída, né, nessa saidinha aqui. Então é como se eu tivesse uma fonte ideal sem resistência interna. Então essa é a ideia. Minha saída é algo que está amplificando uma constante, um valor numérico, vezes essa diferença aqui, V2 menos V1, sendo que V2 é a minha entrada positiva e V1 a minha entrada negativa. Essa é a ideia do amplificador operacional, mas como eu falei, o funcionamento e todo o negócio por trás vocês vão ver nas disciplinas de eletrônica e não vão ver aqui na disciplina. A gente está atalhando um pouco aqui os conhecimentos para facilitar a nossa vida. A gente vai ver duas configurações com os amplificadores operacionais, duas que a gente vai utilizar aqui para fazer a modelagem. O primeiro é o amp-op inversor, tá? É o amplificador operacional na configuração de inversor. O que isso quer dizer? Essa aqui é a nossa configuração sem nada, sem nenhuma alteração, é o amplificador. A primeira configuração que a gente vai fazer é aterrar o positivo e simplesmente usar uma entrada no negativo. Lembre que a gente está trabalhando com sistemas com uma entrada, a gente não quer trabalhar aqui com duas entradas. Então a gente aterrou a positivo, diz que ela é zero e vai botar nossa entrada no canal negativo, tá? No nossa entrada negativa. O que isso quer dizer? Bom, se a gente pegar aquela fórmula, tá? Ganho vezes a diferença entre V2 menos V1. Tá? O que a gente faz? Quando a gente aterrou esse V2, a nossa entrada positiva, né? Isso aqui é o V2, a gente está dizendo que isso aqui é zero, é a nossa referência. Bom, se aquilo ali é zero, minha saída é justamente menos a V1. Fechou? É só isso. Tá? O que a gente vai fazer com isso? Se não bastasse esse aterramento, a gente vai puxar uma perninha com uma impedância da saída e ligar com a entrada. Tá? Então isso complica um pouco a nossa vida e complica um pouco os cálculos. Eu vou deduzir aqui com vocês qual que é, por que aparece aquela fórmula, mas eu não vou cobrar de vocês a dedução. É só para vocês entenderem e ajudar vocês a resolver os exercícios. Então, a gente parte desse ponto que a gente tem uma impedância aqui, tá? Não necessariamente é o resistor, pode ser uma combinação de componentes. E a gente tem uma combinação de componentes aqui nesse Z2. Então sempre vai ser essa configuração, Z1 e Z2. Lembrem, se tiver 5 componentes ali no Z2, a gente vai achar o equivalente dos 5 e vai simplificar e deixar só um. Mesma coisa com o Z1. Tem 1, tem 10, não importa. A gente vai simplificar e deixar um só equivalente para o Z1. E aí a gente parte desse ponto. Se a gente aplicar aquelas leis de Kirchhoff que a gente viu lá no módulo 4, tá? A gente tem, com essa formulação, o I2 vindo aqui, né? O I1 vindo aqui e o IA indo para o amplificador.
Tá? Então essas seriam as nossas três correntes. Lembra, está chegando no mesmo nó. Tá? Quem que é o nosso nó? É justamente, tá? Justamente essa região aqui é um nó. Tá? Se é um nó, então tudo que está chegando é igual a tudo que está saindo. I1 está chegando, I2 está chegando e A está saindo. Mas, pela definição de amplificador operacional ideal, essa corrente ela é zero. Então eu posso dizer que I1 menos I2 é igual a menos I2. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente pode considerar que o ganho A, ele tende a infinito. Se ele tende a infinito, é como se a tensão que saísse aqui, ela é muito maior, tá, do que a tensão de entrada, porque eu estou amplificando ela para o infinito. Então a gente pode supor que o V1 é igual a zero, ou é aproximadamente zero. Notem que é várias roubadas que a gente faz para deduzir a fórmula, mas é isso mesmo, tá? Depois vocês vão ver os detalhezinhos dos porquês, ou por que isso não é verdade, né? No caso do não ideal. Mas como a gente está no mundo ideal, funciona que é uma maravilha. Então, a gente pode, dizendo que V0 é muito maior que V1, a gente pode assumir que V1 é zero. Tá? O que isso quer dizer? Que essa tensão aqui é zero. Então, a corrente que passa aqui no Z2 é simplesmente V0 menos zero sobre Z2. Tá? Que é justamente isso aqui. Ó. V0 sobre Z2 é igual a I2. Ou, né, inverte aqui a ordem. Tensão é igual a corrente vezes a impedância. E no nosso caso aqui, como eu estou querendo achar a corrente, é justamente a tensão sobre a impedância. Tá? Então, é simplesmente V0 sobre Z2. Como eu estou adotando, eu quero achar para menos I2, eu já deixei com menos aqui. Tá? É só por causa disso aqui. Mas o I2 é justamente o V0 sobre o Z2. Quem que é o I1? É o VI sobre VI menos zero sobre Z1, que é justamente que vai dar o VI sobre Z1, porque não preciso colocar o zero. Isso aqui seria a mesma coisa que fizesse isso aqui, ó, né? Como não tem, o zero não vai me afetar em nada, já tirei fora, ficou isso. Beleza, mas Daniel, por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu volto aqui nessa equação e vou igualar. Tá? Quando eu igualo VI sobre Z1 igual a menos VO por Z2, tá? Esse VO aqui é de out, tá? V out, ou V da saída. Tá? O VI é de VIN ou V de entrada. Não importa muito se vocês vão usar VI, VE, tá? Isso é só nomenclatura. Então, o que a gente fez? Igualou essa e essa, tá? E deixou em termos de saída por entrada. E aí a gente chega nessa formulação. Para os amplificadores operacionais, não vai ter problema vocês usarem as fórmulas diretamente. Tá? Vocês podem partir desse ponto. Então, o que vocês vão precisar identificar é se ele é inversor ou não inversor. Vai ser o outro caso que a gente vai ver. Vocês identificando que é inversor, como que eu sei que é inversor? A entrada negativa inverte. Então, ele é inversor, porque está ligando na negativa. Se é inversor, vou lá, olho a fórmula, que é menos Z2 sobre Z1, e eu vou fazer os equivalentes aqui do Z2, o equivalente do Z1 e colocar na fórmula. Só isso. Tá? Não é difícil, não é complicado, é só fazer esse passo. Então a gente tem esse Z1 sempre sendo essa impedância de entrada, e esse Z2
sempre é o que está nesse bracinho de retorno. Então lembrem disso, o Z1 é o que está bem na entrada, e o Z2 é o que está retornando e ligando com o V1. Só isso. Então vamos fazer um exercício mais numérico para ver como que fica isso no final das contas. Tá? Então o primeiro passo que eu vou ter que fazer quando eu bater o olho no exercício, não entrar em desespero. Tá? Segundo passo, eu olho para ver se é um amplificador inversor ou não inversor. Como que eu vejo isso? Eu vejo onde que está o aterrado e aonde que está vindo a minha ligação. Bom, minha ligação está vindo negativo. Então, se está entrando negativo, quer dizer que ele vai inverter. Então, é um amplificador no modo inversor. Beleza, tenho isso, vou lá, pego a fórmula do inversor, tá? Bom, tem em termos de Z2 e Z1. Eu tenho em termos de Z2 e Z1, é mais ou menos. Né? Eu tenho vários componentes, tem 4 componentes. Então, eu tenho de ajeitar isso em termos de Z2 e Z1. Quem que são esses dois? Bom, Z1 é a minha impedância de entrada, então seria o equivalente desses componentes aqui na minha entrada. Quem que é o meu Z2? É o bracinho que está voltando, então seria o equivalente desses componentes que estão voltando. Esse aqui então é o meu Z2 e esse aqui é o meu Z1. Então agora eu tenho que achar qual que é a impedância equivalente entre esses componentes. Então, lembrando, como eles estão, a gente pode transformar eles em impedância, eu vou passar aqui, por exemplo, ZC vai ser 1 sobre SC. ZL, que não tem aqui, mas eu vou deixar também, é SL. E o do meu resistor é o próprio R. Por que eu passo para impedância? Porque quando está todo mundo em impedância, eu posso fazer a mesma associação de componentes que os resistores. Então, se tiver em paralelo, eu consigo fazer 1 sobre RZ equivalente igual a 1 sobre ZA mais 1 sobre ZB. Né? O que isso quer dizer? Bom, se eles estiverem em paralelo, eu posso fazer isso aqui. 1 sobre ZB e assim vai. Aqui é em paralelo. Se eles estiverem em série, é só somar. O meu Z equivalente é o Z1, é o ZA mais ZB, mais ZC, mais ZD, e assim vai. Tá? Então, isso é importante. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar todo mundo para a impedância. Feito isso, a gente vai começar a fazer a associação. Então, considerando que a gente já vai trabalhar com as impedâncias, a gente precisa fazer as associações, né? Tanto do Z1 quanto do Z2. Do Z1 é o que eu tinha que falar para vocês. É 1 sobre Z equivalente igual a 1 sobre ZC mais 1 sobre ZR. O ZC é 1 sobre C1S e o meu ZR é isso aqui. Né? O ZR e aqui é o meu ZC. Só isso. O que complica geralmente aqui é justamente as manipulações de fração. Então, aqui a gente tem um inteiro dividido por uma fração, multiplica pelo inverso da fração. Então, a gente tem essa fórmula, esse resultado. Beleza, eu posso inverter já isso aqui. Então, eu vou inverter tudo que está do outro lado também. Então, vocês vão chegar nesse aqui do livro. Precisa fazer desse jeito? Não. Vocês podiam fazer o mínimo comum aqui, mínimo denominador comum, achou uma fração bonitinha e depois inverte a fração, vai dar na mesma. Tá? Eu estou seguindo aqui para aproveitar o exemplo do livro. Beleza, substituir lá 5,6 vezes 10 a menos 6 tá? No capacitor e substituir aqui o valor do resistor. A pontuação é porque é a notação americana, tá? O nosso é no lugar da vírgula. Então, vocês vão chegar nesse resultado aqui para Z1. Tá? Então, tomem esse cuidado, porque muita gente para aqui. E, na verdade, esse aqui é o Z1. Né? Olhando na fórmula, a gente só achou o denominador. A gente não achou ainda o numerador. Então, tomem cuidado com isso. Tá? E aí, a gente segue para o próximo aglomerado, que é
justamente o Z2. Então, o Z2 e os dois são em série. Impedância em série, basta somar R2 mais 1 sobre C2S. Tá? Tenho o valor do meu resistor, 220K. O do meu capacitor é 0,1 vezes 10 a menos 6. Isso aqui é a mesma coisa que 10 a menos 7. Ou eu posso passar minha potência de 10 positiva para cima, que foi esse caso aqui. Tá? Não importa, na verdade, podem fazer o que ajudar mais vocês a fazer as contas. Beleza, isso aqui é o meu Z2. Tá? Tenho o meu Z1, tenho o meu Z2. Agora, o que eu faço? Vou lá na minha fórmula, tá? E pego Z2 e Z1. Então, vou lá, substituo o Z2, vou lá, substituo o Z1. Aqui complica um pouco, às vezes, a parte de lidar com essas frações, tá? Então, o que eu recomendo? Chega numa fração bonitinha em cima, numa fração bonitinha embaixo. Depois só inverte a segunda e multiplica. É o mais fácil que vocês têm para fazer, tá? Sem inventar muita moda. Então, a gente pode pegar esse numerador, tá? Se vocês tivessem já juntado aqui, ia ficar mais fácil, tá? E vocês vão multiplicar pelo inverso da nossa segunda. Então, é o 2,016 mais 1 e o 360 vezes 10 a terceira. Tá? Feito isso, tá? E juntando, o livro deixa para juntar no final, vocês vão chegar nesse valor aqui da minha função de transferência ou do meu sinal. Tá? Então é só isso. Tá? Vocês vão ter de passar mais tempo manipulando as frações com cuidado, matemática básica, tá? Do que pensando muito em como fazer, como analisar esse circuito. Então, o eletrônico ele é mais fácil nesse sentido porque a gente vai usar as fórmulas. Mas cuidado na hora de pegar o Z1, Z2, tá? E de calcular eles. É só isso. Não vai ser tão complicado igual a esses, mas vocês vão ter que fazer alguns. Bom, a gente já viu para o inversor, agora vamos ver para o não inversor. O que acontece com o não inversor? A gente vai ligar a nossa entrada, o nosso VI, na portinha positiva do nosso amplificador operacional. A fórmula continua a mesma. O ganho vezes a diferença entre V2 menos V1. Então, tranquilo até aqui. Notem que o nosso V0, aqui o VO, né, nossa saída, o Z2 ele continua sendo o bracinho que volta e liga aqui. O que mudou é o nosso Z1. O nosso Z1 está aqui, ó. Ele é o bracinho que liga com o aterramento. Né? Bom, como que a gente acha esses resultados? O V1, quem que é o V1? A gente pode aplicar uma divisão de tensão, tá? Considerando que o VO é o de maior potencial. Então, a gente aplica uma divisão de tensão entre Z2 e Z1. Então, se eu quero o V1, essa diferença aqui, essa tensão aqui, quem que ela é? É a impedância que eu quero, vezes a tensão aplicada, VO, né, daqui, pela somatória das duas impedâncias. Então, Z2 e Z1. Então, isso aqui é uma divisão de tensão, onde eu consigo achar o meu V1 em termos de VO, né, da minha tensão de saída. Bom, isso aqui eu vou pegar e substituir aqui no V1, beleza? E quem que é o meu V2? Bom, o V2 seria essa tensão aqui dessa entrada. Bom, o meu V2 é o meu próprio VI. Então, foi o que eu coloquei aqui para vocês. Tá? É o próprio VI. Então, agora, adicionando e colocando aqui esses valores, manipulando, eu chego nesse equacionamento. Tá? Em termos do ganho. Tá? Do ganho A. E aqui entra outra simplificação. Né? Simplificação é o que nos resolve aqui a grande parte dos problemas. A gente vai considerar o A
muito maior do que 1. Se o A é muito maior que 1, então quer dizer que isso aqui a gente pode desprezar esse termo. É uma consideração meio feia, mas a gente pode fazer, porque o A é muito maior. Porque aí esse termo aqui vai ser muito grande e esse termo aqui vai ser muito grande a ponto que a gente pode desconsiderar aquele 1. Beleza. Então, se a gente só vai considerar esses dois termos, quer dizer que a gente pode cortar o A com A e a gente vai chegar nessa equação. Então, tem algumas coisas meio tortas, né, meio feias que a gente faz, mas é porque a gente está considerando tudo ideal. Então, quando a gente está no mundo ideal, a gente pode fazer essas simplificações. O Z1 é justamente aquela impedância que vai ligar com o aterramento, e o Z2 é o que faz a voltinha do braço lá do nosso amplificador. Então vamos fazer um exemplo, tá? Sem envolver números, mas envolvendo essa ideia das impedâncias. Eu peguei aqui um amplificador numa configuração. O que a gente olha primeiro? Aonde que a nossa entrada está conectada. Beleza, ela está conectada no positivo, então quer dizer que não inverte, é um amp-op não inversor. A gente vai lá nas fórmulas, pega a fórmula do não inversor, beleza, tem que colocar Z1 mais Z2 sobre Z1. Então eu tenho que descobrir quem que é o Z1, quem que é o Z2. Bom, Z2 é o braço que volta, é o bracinho que volta e liga até o V1. Beleza, então é o resistor e capacitor em paralelo. Quem que é o meu Z1? É o bracinho que liga com terra. Então, esse aqui é o meu Z1, esse aqui é o meu Z2. Tranquilo? Bom, Z1. Z1 são dois componentes em série. A gente vai usar as impedâncias, tá? Então, dois componentes em série. R1 mais 1 sobre C1S. Só isso. Se quiser juntar, simplificar aqui, não tem problema. Z2. Os dois em paralelo. Eu posso fazer 1 sobre Z equivalente igual a 1 sobre ZA mais 1 sobre ZB e assim vai, como a gente já fez para o outro. Outra propriedade lá dos resistores, a gente sabe que quando tem dois resistores em paralelo, a gente pode fazer também produto pela soma. Também funciona perfeitamente e foi o que o livro faz para a gente. Tá? Duas impedâncias em paralelo. Então, eu faço o R2 vezes 1 sobre C2S dividido pela soma dessas duas impedâncias. Tá? Pela soma dessas duas impedâncias. Tá? Então, a gente pode fazer desse jeito também, não tem problema algum. Tá? Como eu sempre falo, é as mesmas regras de circuitos. As que a gente viu e as que vocês vão ver, né, na disciplina, continuam valendo perfeitamente. Tá? Elas não deixam de existir só porque a gente está alterando o nosso domínio aqui. Elas continuam valendo. Tá? Se a gente agora pegar e colocar Z1 mais Z2, pegar aqui a saída pela entrada vai ser justamente esse Z1, R1 mais 1 sobre C1S, dividido por, isso aqui é o nosso Z1, mais o Z2, que é tudo isso aqui, eu vou botar como Z2 aqui, tá? Dividido por R1 mais 1 sobre C1S. Por que eu estou colocando assim para vocês? Tomem cuidado, tá? Porque isso aqui é um termo com soma, tá aqui, termo com soma. A gente, para simplificar isso aqui, não é tão simples, tá? Vocês vão tentar em função de duas frações. Vamos dizer aqui que vai dar uma coisa AS mais B sobre
CS ds sobre ES mais F. Vocês vão ter que chegar num formato assim, tá? Matemática básica. Porque senão vocês não vão conseguir simplificar. Vocês têm que estar com uma fração inteira, sem termos, somando ali separados, sem termos isolados em cima e sem termos isolados embaixo. Vocês vão estar com uma fração única em cima e uma fração única embaixo. Por quê? Aí vocês vão pegar a primeira, AS mais B sobre CS, e multiplicar pelo inverso da segunda, né? O ES mais F sobre o DS. E aí vocês fazem, né, a distributiva e fazem todo o esquema. Por isso que vocês notem que a resposta ela não é pequena, principalmente se vocês não substituírem os valores. Se vocês usarem letras, isso aqui vai ficar gigantesco. Mas notem também que fica um polinômio, nesse caso, de segundo grau em cima, um de segundo grau embaixo. Ele só é problemático porque tem muita variável que a gente não substitui os valores. Então, só tomem esse cuidado, tá? Porque a maioria dos erros é matemática básica, não é parte de modelagem. Então, façam com bastante cuidado. Se vocês tiverem dúvida se pode ou não fazer, me perguntem, tá? Não precisa ficar com vergonha. Eu sei que às vezes dá uns tilts, uns brancos, mas tentem não fazer umas simplificações aí meio tortas, porque vocês vão errar um exercício que é simples por bobeira de matemática básica. Então perguntem, tirem dúvidas, tá? Eu não vou revisar toda a matemática básica com todo mundo, mas às vezes é uma dúvida que vocês têm, eu aproveito e já explico para mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Tá? Faço algum vídeo, monto algum slide, então não deixem essa dúvida pairar na cabeça de vocês. Tá? Então vamos fazer um exercício numérico. A gente pega, olha o amplificador, primeira coisa. Bom, é não inversor. O não inversor, eu tenho aqui a minha fórmula, vou lá e vejo quem quer Z1 e quem quer Z2. Bom, Z1 é o bracinho que liga com terra, Z2 é o bracinho aqui, o ramo, que liga entre a saída e o meu V1. Então, são aqueles dois resistores, é o meu Z2. Beleza? Bom, o que eu vou fazer? Eu posso substituir direto na fórmula, tá? Sabendo de cabeça quem que é Z1 e Z2. Posso anotar também no cantinho. Z1, quem que é? É o próprio R1, então é 3. Quem que é Z2? Z2 é aqueles dois resistores em série. Um deles vale 4, e o outro é 2 vezes 4. Então, ele vale 8. Então, um resistor de 4 em série com um de 8, 12. Tá? Foi o que eu fiz aqui diretamente. Tá? 3 com 12, 15 dividido por 3, 5. Então, a minha função de transferência é essa. Tá? Esse aqui seria o meu G de S. Quero saber a saída? Não é difícil. Tá? Minha saída quem que é? É o meu VO de S. Então, simplesmente pego 5 vezes o VI de S. Que aí o meu VI vai depender da minha entrada, que pode ser um degrau, pode ser um impulso, pode ser uma rampa, tudo que a gente já viu antes. Se for um degrau unitário, vou botar aqui para um degrau, o que a gente vai fazer? Meu VO é simplesmente um 5 vezes 1 sobre S. E eu consigo fazer aqui, passar em função do tempo. Se eu quisesse o meu VO de T, o que vai ser? 1 sobre S é um degrau, 5 mi de T. Tá? Só isso. É fácil, não tem complicação. Pelo menos quando tiver os resistores, né? Só resistor. Sempre complica quando a gente adiciona capacitor e indutor. Mas, tá? Faz parte. Então, mais um para a gente tirar as dúvidas, tá? Não ficar nada
independente da parte de eletrônica. Essa parte que é a mais tranquila em relação às outras modelagens. De novo, olho aqui quem que está ligado com o meu VI. Opa, é o positivo, então é não inversor. Não inversor, pego a fórmula, olho, o que eu preciso? Preciso Z1, Z2 sobre Z1. Beleza. Sei que o meu Z2 é isso aqui. E o meu Z1 é isso aqui. Tranquilo. Bom, quem que é Z2? O Z2 é o meu resistor em série com o meu capacitor. Então, é meu R2, 10, mais 1 sobre S vezes 5. Quem que é o meu Z1? É simplesmente o resistor que está ligado aqui embaixo, o 2. Tá? Então, eu pego, coloco lá Z1, Z1 e o Z2. Fechou? Até aqui, isso aqui é o que exigiria de modelagem. A partir daqui é matemática. Tá? Então, posso pegar aqui em cima e colocar em cima com o mesmo denominador. Então, denominador comum aqui é o 5S. Beleza, 5S. Já juntei 2 com 10, né? Como ele está somando, eu posso desconsiderar os parênteses. Se fosse multiplicação, não. Tá? Como eu falei, matemática básica. 5S. 5S vezes 12, 60S. Tá? 5S dividido por 5S, 1 vezes 1 mais 1. Fica só mais 1. Beleza. Dividido por 2. Então, o 2 aqui é a mesma coisa que 2 sobre 1. Né? Se eu multiplicar pela inversa dessa fração aqui de baixo, o que eu tenho? É o 60S mais 1 sobre 5S vezes 1 meio. Ou seja, fica dividido por 10S. Né? Esse 2 aqui vem para cá. Beleza. Posso simplificar aqui, e aqui fica 0,1, que é justamente esse resultado aqui. Então, é só isso que precisa ser feito. Tá? Não tem nenhum mistério, nada muito complexo. Então, a gente fecha essa parte justamente relembrando as fórmulas e a nossa configuração. O inversor, então, a gente vai ligar no negativo. Nosso Z1 é a entrada e o nosso Z2 é o bracinho que está voltando. É entre a saída, VO, e o meu V1. Tá? Então, é só isso. A minha fórmula é essa, menos Z2 sobre Z1. E o meu caso, onde eu ligo no positivo, é o não inversor. Então, eu também tenho meu bracinho aqui que volta, que é o Z2, e o bracinho que liga, né? Eu estou falando bracinho, mas é os ramos que ligam, que faz essa volta, é o Z2, e o ramo que faz essa ligação com terra é o Z1. Tá? E a nossa fórmula é o Z1 mais Z2 sobre Z1. Então, lembrem, o inversor, inclusive, não vão esquecer do sinal negativo, né? E do caso do não inversor, ele não tem esse sinal negativo. Vocês não vão precisar decorar isso, pelo menos para essa disciplina, mas para as outras, talvez. Tá? Mas, resumidamente, a parte de modelagem eletrônica é essa. A gente vai ver ainda alguns outros exemplos, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo.